Isaías 35, 8, 9 e 10. Amém, meus irmãos? E ali haverá uma estrada, um caminho que se chamará o caminho santo. O mundo não passará por ele, mas será para aqueles os caminhantes, até mesmo os loucos não errarão. Ali não haverá leão nem animal feroz, subirá ele, nem se achará nele, porém só os remidos andarão por ele, e os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre as suas cabeças, gozo e alegria, e alcançarão deles, fugirá a tristeza e o gemido. Amém, irmãos? Glória a Deus. Poder sentar, irmãos? Aleluia. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Os irmãos sabem que, glória a Deus, nós estamos fazendo uma junção aqui com a campanha a qual Deus colocou no coração do evangelista irmão Rangel. Glória a Deus, com esse tema, né, são 7 quintas-feiras, com esse tema de João capítulo 17, versículo 3, né? Que a vida eterna é esta, que conheçam a Deus, glória a Deus, e a Jesus Cristo. Então, o caminho da salvação é o tema, né? E daí nós pegamos também, tem um trabalho aqui, pastor, que é o avivamento na comunhão, né? Toda semana que antecede Santa Ceia, nós temos um tema, o qual pegamos esse tema aí, né? Estamos aí a semana inteira falando sobre esse tema. Glória a Jesus. Então, irmãos, nós vemos aqui o capítulo 17 de João, que é a oração sacerdotal, né? Glória a Jesus. E os irmãos podem notar, irmãos, que no versículo 1, fala assim, Jesus falou assim, glória a Deus. Em algumas versões, algumas bíblias aí, os irmãos vão encontrar, e disse Jesus, né? Depois que Jesus disse, né? Depois que Jesus disse, aleluia. O que Jesus disse, irmãos? Jesus disse o capítulo 16, o capítulo 14, 15, né? O 13, glória a Deus. Então, em que situação que Jesus fez essa oração, né? Jesus estava a caminho para o Getsemane, né? Jesus havia reunido no capítulo 13 com os seus discípulos, e ali já começou os discípulos a querer ser um maior que o outro. Houve uma grande contenda ali para quem seria o maior. Jesus tomou uma toalha, cingiu-se, pegou uma bacia de água e começou a lavar os pés dos discípulos. Glória a Deus. Os discípulos já ficaram envergonhados ali, porque Jesus tomou uma atitude de servo diante daqueles que estavam se achando maiores, aqueles que queriam ser maiores, e Jesus tomou aquela atitude de servo. Glória a Deus. Jesus ali naquela ceia, Jesus falou que há entre vós um traidor. Olha que situação, eles estavam envergonhados. Glória a Deus. Jesus falou, glória a Jesus, que ele haveria de partir, de morrer. Glória a Deus, aleluia. E eles estavam tristes. Aquele povo, aqueles discípulos estavam entristecidos. Glória a Deus. Eles estavam envergonhados. E Jesus, com certeza, olhava para eles e via aquela tristeza, aquela vergonha estampada em seus rostos. Daí onde Jesus pega, nosso amado irmão citou aqui, João 14, e Jesus
diante daquela situação em que os discípulos se encontravam, Jesus fala: não se turbe o vosso coração, não se entristeçam, não fiquem aflitos, aleluia, porque diante de situações adversas em nossa vida, irmãos, Jesus continua falando assim, dessa mesma maneira: não se turbe o vosso coração. Se você está passando por uma situação difícil, não fique aflito, não se turbe o vosso coração, glória a Deus. E Jesus continua assim: credes em Deus e também em mim, glória a Deus. Por que, irmãos, Jesus falou credes em Deus e também em mim? Nós vemos, irmãos, que o tema é assim, ó: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, glória a Deus, faltava algo na vida dos discípulos. Credes em Deus, credes também em mim, porque os discípulos até então não tinham Jesus como o Messias, o Filho de Deus, aquele que, aleluia, nos traria salvação. Eles tinham Jesus como quem? Um Moisés, um libertador, alguém que poderia tirar eles daquela opressão, debaixo do jugo dos romanos, alguém que, aleluia, podia ter uma atitude assim como Moisés teve no deserto, aleluia. Jesus vem por todo esse tempo, 3 anos, tentando incutir na mente dos discípulos que ele era o Messias, o Salvador, aleluia. Quando Jesus chama Pedro, e eles estavam pescando, os irmãos conhecem a passagem, Jesus e os discípulos vão lá para o início do Rio Jordão, na divisa com o Líbano, e Jesus faz uma enquete, falando assim: o que dizem os homens ser o Filho do Homem? Daí eles respondem: um diz que tu és Jeremias, João Batista, né? Elias, glória a Deus, e outros dizem que tu és um dos profetas. E vós, o que dizeis que sou? Pedro pulou na frente e falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Não revelaste a carne nem o sangue, mas Deus que está no céu revelaste a vós. Então, pelo Espírito, eles tinham Jesus como Messias, o Filho do Deus Altíssimo, mas na ausência do Espírito, eles tinham Jesus como o libertador, aquele que poderia ajudá-los, aleluia, glória a Jesus. E nós vemos, irmãos, que, aleluia, Jesus enfatiza isso quando em Mateus 17, Jesus transfigura-se diante deles, né? Parece Elias, Moisés, e Jesus ali no meio, com o rosto resplandecente, e Pedro pula logo e fala assim: vamos fazer 3 tendas, vamos fazer uma para Elias, uma para Moisés e uma para ti, glória a Deus. Não entenderam nada, glória a Jesus. Veio uma voz do céu e falou assim: este é o meu filho amado, a ele ouve, a ele ouve. Então os discípulos tinham uma dificuldade de receber Jesus como Filho de Deus. Eles tinham essa dificuldade, glória a Jesus. Mas nós vemos, irmão, que Jesus continua então em João 14, falando assim: casa de meu pai há muitas moradas, né? Porque há muitas moradas, então está pronto, não é verdade? Glória a Jesus. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos lugar. Se já não existisse as moradas, eu ia falar para vocês: eu vou lá e vou preparar lugar para vocês. Mas já há morada, né? Glória a Deus. Mateus, aleluia, no seu capítulo 15, glória a Jesus, ou seja, capítulo 25, versículo 34, Jesus falando assim: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que já está preparado desde a fundação do mundo. Então, a casa está pronta, a casa
já está preparada. Aleluia. Desde a fundação do mundo já está pronto. Mas por que Jesus falou assim: eu vou preparar-vos lugar, se está pronto, né? Jesus estava falando que Ele ia subir na cruz do Calvário, Ele ia entregar a sua vida, Ele ia morrer por cada um de nós. A casa estava pronta, mas a chave ainda não estava em nossas mãos. Não tinha como entrar. Tinha que Jesus morrer na cruz do Calvário, aleluia, ressuscitar ao terceiro dia, para que nós tivéssemos acesso. Assim como o véu do templo se rasgou de cima a baixo, e nós tivemos acesso ao trono da graça, também ali se abriu o caminho para a salvação. A partir daquele momento se abriu o caminho para a salvação, através da morte expiatória de Jesus na cruz do Calvário. Aleluia, glória a Jesus. E Jesus, então ele diz dessa maneira, né? Na casa de meu pai há muitas moradas. Daí Jesus continua falando, versículo 4, fala assim: e já sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. 3 anos falando com eles, 3 anos fazendo milagre, 3 anos realizando prodígios, sinais, maravilhas, 3 anos ensinando. Você já sabe o caminho. Aleluia. O que foi a resposta? Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Glória a Deus. Então ele não sabia, ele não conhecia o caminho. Ele andou, todos os discípulos andaram 3 anos com Jesus, mas eles não sabiam o caminho, eles não conheciam o caminho. Glória a Jesus. Irmãos, é como se os dois no caminho de Emaús, andando com Jesus, lado a lado com Jesus, mas eles não reconheceram Jesus. Aleluia. Porque para você estar caminhando para o céu, primeiro passo é conhecer Deus, é conhecer Jesus. Aleluia. Você tem que conhecer Jesus. Aleluia. E então Filipe fala assim: mostra-nos o Pai quanto basta. Aleluia. Ou seja, Moisés fez tudo aquilo no deserto, né? Com a presença do Pai. Então mostra-nos o Pai o quanto basta. Não precisa mais de nada. E Jesus olha para ele e fala assim: tenho andado tanto tempo convosco, Filipe, ainda não tem me conhecido? Aleluia. Você não tem me conhecido, Filipe? Tenho andado tanto tempo convosco. Glória a Jesus. Irmãos, isso é uma realidade em nossos dias. Muitas vezes estamos andando, aleluia, passo a passo, caminhando, mas não conhecemos. Glória a Jesus. Sabe por que muitas vezes a pessoa, é aquele crente lá, ele vai, daqui a pouco ele cai, daqui a pouco ele cai de novo nas drogas, no cigarro, na bebida, na prostituição, daqui a pouco ele levanta. Sabe por quê, irmãos? Não conheceu Jesus. Ele nunca conheceu Jesus. Por quê? João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por que não está liberto? Não conheceu ainda. Ele achou, faz 20 anos que eu sou crente, e não está liberto ainda. Por quê? Porque não conheceu Jesus. Está andando com Jesus, não conheceu Jesus. Aleluia. É igual quando você olha lá no livro de Gênesis, você vê lá Sodoma e Gomorra pegando fogo, e você vê o anjo pegando na mão da mulher de Ló. Tem gente andando com mãos dadas com o anjo, mas olha para trás, continua olhando para trás, está ali,
glória a Deus, na presença de Deus, porque Deus está ali, mas ainda não conhece, começa a olhar para trás, aleluia, glória a Deus, não se contente em olhar para o alvo, que é Cristo, e ela começa então a olhar para trás, aleluia, e vai acontecer o que? Vira uma estátua, aleluia, vira uma estátua, irmãos, perde o acesso com Deus, aleluia, talvez nunca encontrou esse acesso, glória a Deus, por quê? Por causa do pecado, né? Glória a Deus, porque continua na desobediência. Nós olhamos, irmãos, em 1 João capítulo 3, versículo 6, fala assim: qualquer que permanece nele, não peca. Qualquer que peca, não o viu, nem o conheceu. Olha só. O crente, irmãos, que está, ele é crente, mas ele continua na prática do pecado, nunca conheceu Deus. Nunca conheceu. Tem só título de crente. Aleluia. Mas ele não conheceu. Então, o caminho da vida eterna é esse. A vida eterna é esse, é conhecer. Tem que conhecer, aleluia. Porque se você conhece Deus, você se liberta. Você vai estar livre do pecado, porque você conhece Deus. Se conhece Deus, você vai estar livre, aleluia, da bebida, do cigarro, aleluia, da prostituição. Você conhece Deus, aleluia. Você conhece Deus, você vai ficar livre da mentira, glória a Deus. Você vai ficar livre do falatório, do disse-me-disse. Você vai ficar livre, por quê? Porque você conhece Deus, aleluia. Ao invés de você falar mal de alguém, você vai orar por essa pessoa. Por quê? Porque você conhece Deus. Porque se você está na igreja e tem essa prática em sua vida, é porque você ainda não conhece Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Jesus. Então nós vemos, irmãos, aleluia, glória a Deus, a pessoa na igreja, né? Na igreja, só que falta ainda o conhecer Deus, aleluia. E eu vou falar o conhecer num sentido assim de, aleluia, a vida eterna é esta. O que é a vida eterna? Conhecer Deus. Se alguém acha que a vida eterna vai ser monótona, você vai eternamente conhecer Deus. A cada dia vai ser uma novidade, porque você vai conhecer Deus hoje, vai conhecer Deus amanhã, e nunca você vai ficar na mesmice no céu, aleluia. Então nós vemos, irmãos, que, aleluia, a vida eterna é essa, né? Glória a Jesus. Agora, aleluia, irmãos, muitas vezes você caminha com Deus, Deus está te abençoando, e você não percebe Deus ali. Você até atribui, aleluia, a outros deuses, a pessoas, algo que Deus está fazendo por você. São pessoas, irmãos, que andam, Jesus está do lado operando, mas não conhece Jesus, e Jesus está ali, glória a Deus, aleluia. E nós vemos, irmãos, aqui, ó, aleluia, em Isaías capítulo 35, fala assim: e ali haverá uma estrada, um caminho, que se chamará o caminho santo. Então, o profeta Isaías é o profeta mais messiânico, é o profeta Isaías, né? Aleluia. E aqui ele fala sobre Jesus Cristo, e ele fala que ele deu um nome a esse caminho. Qual o nome? Santo, aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que sem santidade ninguém verá Deus.
aleluia, há necessidade da igreja se santificar na presença do Senhor, porque senão não verá Deus, porque o caminho é santo. O próprio Jesus falou: sede santos como eu sou santo. Glória a Jesus. E nós vemos, irmãos, que esse caminho, aleluia, glória a Deus, esse caminho, olha o que fala lá em 1 João 3,6, os irmãos, 1 João 3,6, os irmãos já leram comigo, né? Qualquer que permanece nele, não peca. Qualquer que peca, não viu, nem o conheceu, né? Então, aleluia, esse caminho santo, primeiro passo é conhecê-lo, né? É ter conhecimento de Jesus. Agora nós vemos, irmãos, em Efésios, capítulo 5, versículo 25, fala assim: vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com lavagem da água pela palavra. Glória a Deus. Para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, aleluia, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Glória a Deus. O caminho é santo, então a igreja tem que ser santa. A igreja tem que se santificar, senão não vai conseguir ver a Deus. Se a igreja não se santificar, aleluia, ela não conhece o caminho. Não conhece. Porque se ela conhecer o caminho, ela vai buscar de Deus, do Espírito Santo, essa santificação, essa purificação. Aleluia. E lá em Efésios, em Isaías, glória a Deus, o imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes, até mesmo os loucos não errarão. O imundo não passará por ele. Glória a Deus. E louco é pessoa sem entendimento, irmãos. Não é o louco é pessoa sem entendimento. Muitas vezes a pessoa sem entendimento, analfabeta, mas ela conhece Jesus, e ela conhece de verdade. A pessoa que está caminhando para o céu, caminhando para a vida eterna, aleluia. Só que nós olhamos aqui e falamos: o imundo não passará por ela. Glória a Jesus. Não tem, irmãos, não tem como. Aleluia. O Salmo, capítulo 1, aleluia, versículo 5, fala que, aleluia, o injusto não prevalecerão na congregação dos justos. Não fica. O imundo não passa por ela, porque se a pessoa estiver com engano, ela não prevalece nesse caminho. Aleluia. Se a pessoa estiver, aleluia, achando que está enganando alguém, ela não prevalece, não aguenta, não fica, não se firma nesse caminho. Glória a Jesus. E fala assim: o imundo não passará por ela. Aleluia. E no versículo 10 fala assim, no final do versículo 9 fala assim: porém só os remidos andarão por ele. Só os remidos. E no versículo 10 fala assim: e os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo e alegria eterna. Isso aqui não é alegria passageira, não, é alegria eterna. Glória a Jesus. Lá em João 17, que nós lemos, João 17, Jesus orando, ele orou assim, irmãos. João 17, glória a Deus, e versículo, glória a Jesus,
que fala que Jesus orando, ele falou assim, que a alegria seja completa neles, né? Versículo 13 fala assim: mas agora vou para ti e digo isso no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Jesus orou para que a nossa alegria seja completa. Então hoje você pode, nesse caminho santo, você pode ficar triste, irmãos, você pode chorar, você pode rastejar, aleluia, mas a sua alegria será completa. Não tem ninguém aqui prometendo que você vai ter um mar de rosa a partir de hoje, não. Muito pelo contrário, talvez as coisas até piorem, porque, aleluia, à medida que Jesus se aproxima o seu dia, a palavra vai se cumprindo, vai ficando estreito para nós. O crente vai ficando estreito, porque a Bíblia diz também, irmãos, que o caminho é estreito. Aleluia. Estreito e apertado o caminho que leva à vida eterna. Aleluia. O caminho largo leva para a perdição eterna, mas o caminho de Jesus, o caminho que leva à vida eterna, ele é árduo. Você chora, você geme, aleluia, você rasteja, irmãos, só que você continua, aleluia. Olha só, no livro de Salmo, já estou finalizando, aleluia. No livro de Salmo, capítulo 37, glória a Deus. Pai, Senhor, irmão José, com Deus, irmão José. No livro de Salmo, capítulo de número 37, versículo 23 e 24, fala assim: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Você está no caminho certo, aleluia. Então pode acontecer de você cair, sim, irmãos, pode acontecer, só que você está no caminho certo, você está com sinceridade com Deus, Ele te levanta, Ele te coloca de novo de pé, aleluia, Ele te sustenta, Ele te firma novamente na presença do Senhor, porque você está no caminho certo, aleluia. E haverá um dia, irmãos, que, conforme diz Apocalipse 21 e 4, Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor. Todas essas coisas são passadas. O que dói mais, aleluia, do que uma morte? Na verdade, nós vivemos sofrendo, chorando por perdas, aleluia, por dores, aleluia. Nós sofremos, mas nós estamos no caminho certo, nós estamos no caminho que é Cristo. E haverá um dia que será enxugado dos seus olhos toda lágrima vai ser enxugado dos seus olhos. Então persevera, aleluia, mesmo que muitas vezes, aleluia, o caminho seja espinhoso, seja, aleluia, difícil, mas continua na presença do Senhor. A irmã Amanda, em nome de Jesus, a irmã Amanda, glória a Deus, que você continue em nome de Jesus. Aqueles que podem, fiquem em pé em nome de Jesus, aleluia, glória a Jesus, aleluia, glória a Deus. E durante esse louvor, medite muito nessa letra, glorifique e exalte o nome do Senhor, e se alegre na presença do Senhor. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Me falaram de um lugar muito distante,
aqui, me falaram de um lugar onde o Rei dos Reis está a reinar, onde o Todo-Poderoso está assentado em seu trono, recebendo a